canal de YouTube, que nós colocamos todas as aulas lá dentro, lá, para vocês estar participando. Muito obrigado, Samuel. Seja bem-vindo. Aqui estão os nossos alunos, esperando ansiosos pela sua aula. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Diogo, os irmãos conseguem me ouvir? Dando certo o áudio? Pronto. Graças a Deus. Meus irmãos, perdão por um pouco do atraso, é porque estava na nossa escola bíblica e aí se empolgamos. E cheguei um pouquinho em cima da hora, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Meus irmãos, e louvado seja Deus pela vida do pastor Diogo, né? A vida de cada irmão aí que está fazendo ceifa. Com a graça de Deus, muitos irmãos vão se formar agora, né? Já estamos chegando no finalzinho, se não me engano, faltam 3 ou 4 módulos. Eu também sou coordenador do ceifa aqui no campo de Frecheirinha e tenho acompanhado os irmãos. Os irmãos também vão receber o seu certificado agora, se eu não me engano, de abril para maio. Acho que é mais ou menos quando vai encerrar. E hoje o pastor Diogo me deu a grande responsabilidade de falar com os irmãos sobre um assunto que, apesar de não ser minha área, né, eu não sou especialista na área da gramática, entretanto, é uma área que eu gosto muito, que eu acho muito importante para a gente evitar determinados problemas, né? A igreja ela pode enfrentar problemas por erros de português, né? Então, tomemos cuidado com os pontos, com as vírgulas, com as classes gramaticais, para que nossas mensagens, nossos ensinamentos, aquilo que nós vamos transmitir aos ouvintes da palavra de Deus, realmente tenha sentido bíblico, né? Chegue realmente como deveria chegar. Meus irmãos, hoje a gente ficou responsável por trazer 2 assuntos da gramática portuguesa, né? A saber, dentro do grupo das classes gramaticais, né, que já foram abordadas boa parte, a gente ficou responsável hoje por tratar a respeito dos pronomes e dos verbos. E eu já adianto aos irmãos, é impossível, em 40 minutos a 1 hora, nós esvaziar todo o conhecimento dos pronomes e verbos. Dos pronomes até nem tanto, porque é uma classe gramatical bastante simples de se estudar. Agora, os verbos são um pouco mais complicados. Então, eu poderia aqui ficar tentando explicar aos irmãos o que seria um pronome oblíquo, um pronome fim, tentar explicar os tempos verbais e tudo. Mas isso são coisas que a gente vai aprender na medida que a gente vai estudando, e a palavra de Deus é o melhor caminho para isso. Então, eu não vou aqui, vou usar uma aula um pouco diferente, não vou ficar aqui apenas me prendendo às regras gramaticais, vou deixar isso como um dever de casa para os irmãos. O que eu vou tentar fazer aqui é como isso se encaixa na palavra de Deus. Como é que o pronome tem a ver com a palavra de Deus? O que verbo, o que pronome, né, tem a ver? O verbo, os irmãos podem até pensar, o verbo eu sei o que tem a ver, porque lá em João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Só que não é esse verbo aí, é outro verbo. Então, nós vamos tentar entender que importância tem essas classes gramaticais no uso da palavra de Deus, principalmente para aqueles que pregam a palavra de Deus, mas também para aqueles que a examinam, certo? Uma vírgula, um acento, uma pontuação errada pode mudar completamente a interpretação do texto, certo? Então, tomemos cuidado com isso. Eu gostaria, não sei se é possível, que os irmãos estivessem com a Bíblia e abrissem no Evangelho de João, né, no capítulo 9. Nós vamos iniciar por aqui e falar a respeito dos pronomes, né? E é interessante a gente já ir tentando enxergar aqui como os pronomes se encontram, né, na palavra de Deus. O que é o pronome, né? Qual a importância dele? Para os irmãos entenderem, um pronome ele tem praticamente 2 funções. Ou ele substitui um termo,
ou ele acompanha, né? Ou os dois ao mesmo tempo. Ou ele substitui ou ele acompanha. Essa é a função do pronome. O pronome ele é importante para evitar repetição de palavras. Sem ele, a mensagem se tornaria ainda mais, digamos assim, cansativa. Um texto se tornaria muito cansativo, muito repetitivo. Você teria que usar a mesma palavra para se referir à mesma coisa todo o tempo. Então, o pronome vem trazendo essa ideia de substituição ou de acompanhamento de um determinado termo para evitar uma repetição cansativa, né, enfadonha, em um determinado texto, uma determinada mensagem. Quem puder, abra comigo em João, o capítulo 9, do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos aqui passo a passo, vendo como os pronomes, né, se encaixam nesse texto, nós vamos aqui identificar. A minha versão aqui é a corrigida, certo? Eu estou com a Bíblia do culto, a versão corrigida. Então, se os irmãos tiverem com atualizada, NVI, linguagem de hoje, e outras linguagens, vai dar uma diferença, mas vai ser próximo daquilo que eu quero tratar com os irmãos. Então, o texto 1 diz assim, o versículo 1 diz assim, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Né? Então, aqui a gente vê Jesus caminhando e ele vê um homem cego de nascença. Esse a gente já viu que é um artigo indefinido, né? Não dá para saber quem é. Então, o texto não define quem é o cego. Aí, à medida que a história vai passando, a gente vai tendo mais características a respeito do cego. Aí, o versículo 2, a gente já começa a ter a presença dos pronomes. Por exemplo, e os seus discípulos lhe perguntaram. Esse lhe é um pronome. Aí, esse lhe perguntaram. Os discípulos perguntaram a quem? Ora, a Jesus. Então, se não tivesse esse lhe, esse LHE aqui, o que seria o texto? E os discípulos perguntaram a Jesus, sendo que o texto logo em cima já falava de Jesus. Então, quando o texto diz assim para mim, e os seus discípulos lhe perguntaram, eu já entendo que o lhe se refere a Jesus. Qual a importância do pronome? Evitar repetição desnecessária. Se não fosse o lhe, teria que aparecer Jesus aqui de novo. E os discípulos perguntaram a Jesus, né? Aí, como não há necessidade de repetir o nome Jesus, usamos o pronome lhe, né? Que é para identificar a pessoa, no caso aqui de Jesus. Que diz assim, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Pronto. Este está se referindo a quem? Este está se referindo a Jesus? Este está se referindo aos discípulos? Ou este está se referindo ao cego? Né? Os irmãos, digita aí ou então abre o microfone. Este. Você entende que está se referindo a quem? Esse pronome este se refere a quem? Muito bem, ó. Diaconisa Joviane aqui do nosso campo. Se refere ao cego, né? Quando eu vejo o pronome este, quem pecou? Muito bem, irmão Mateus. Quem pecou? Este. Este é quem? O cego, né? A gente já vai ver a questão do distanciamento do termo entre este e aquele. Então, o que a gente vê aqui? O pronome fazendo com que eu tenha um entendimento do texto, porque senão o texto estaria dizendo assim, mestre, quem pecou? O cego ou seus pais? Ou seja, eu já sei que o pronome este se refere ao cego. Logo, eu evito uma repetição desnecessária. Né? E o texto continua assim, seus pais, este ou seus pais, para que nascesse cego. Aí o versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou. Quem é ele? O cego, né? Senão Jesus teria, se não fosse o pronome, olha como é que ficaria enfadonha essa leitura. Eu vou ler do começo para os irmãos entenderem como ficaria cansativo. E os discípulos, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? O cego ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem o cego pecou, e nem os seus pais,
mas foi assim para que se manifestassem no cego as obras de Deus. Percebe como fica uma linguagem, né, repetindo cego, repetindo Jesus, repetindo alguns termos que podem ser substituídos. Como Jesus diz assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele. Nele quem? No cego, as obras de Deus. Então, o que eu entendo aqui que é o pronome me ajuda? A evitar repetição desnecessária. Né? Se você sair daqui dessa aula dizendo assim, rapaz, o pronome é para evitar repetição desnecessária. Pronto. Já podemos parar por aqui. Esse é o principal objetivo do pronome. Evitar repetição desnecessária. Ele acompanha ou ele substitui. Né? A gente vê, por exemplo, um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já a gente vai ir um pouco mais a fundo na separação dos pronomes. Vamos passar Salmos 23, por exemplo. Salmos de número 23. Salmos de número 23. Olha o que é que diz. O Senhor, artigo definido, o Senhor, é o meu pastor. O que é que o Senhor é? Meu pastor. Nada me faltará. Esse meu, pronome aqui, meu, é um pronome possessivo. O que é que o Senhor é meu? Pastor, né? Então, esse pronome indica posse. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aí o texto diz assim, ó, deitar-me faz. Quem é que me faz deitar? Logo eu entendo que é o Senhor, que logo é o meu pastor. Então percebe como sem o uso de pronome, o texto ficaria muito cansativo de você ler. E pense como é ruim. Você, por exemplo, vou abrir aqui um parênteses, alguém está pregando e você perceber ele repetindo muitas palavras, né? Tipo, a pessoa fica repetindo o mesmo termo várias vezes para se referir à mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, até para não, quando a gente vai pregar a palavra de Deus, não ficar repetindo os mesmos termos. A gente pode usar os pronomes para substituir outros termos, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Jesus, ele um dia esteve entre os homens, Jesus esteve entre os homens, ele habitou, ele ensinou, ele pregou, né? Percebe que o ele evita de eu ficar toda hora referindo ao nome Jesus. Ao invés de eu dizer assim, Jesus pregou, Jesus cantou, Jesus ensinou, Jesus admoestou, eu digo ele, eu me refiro a ele, já me referindo à pessoa de Jesus. Então, essa é a importância que o pronome tem, evitar uma repetição desnecessária. No caso dos pronomes pessoais, os pronomes de forma geral, nós temos, só abrindo aqui um parênteses, pronomes do caso reto, né? Evangelista Samuel, o que é um pronome do caso reto? É simples, é aquele que é o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronto, esse é pronomes do caso reto, né? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, ou elas, né? Singular e plural. E temos também os pronomes do caso oblíquo, né? A palavra é difícil, mas é bonita. Oblíquo, o que que são os pronomes do caso oblíquo? No singular é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, si, ou, a, lhe. Lembra do lhe, que refere ao cego? Pronto, é um pronome do caso oblíquo no singular, né? E no plural, nós, convosco, vós, conosco, se, os, as, lis. Eu sei que é muita informação para os irmãos gravarem, mas o que eu estou tentando trazer aqui é que existe essa separação e que é a prática que vai fazer a gente identificar, né? Até quem gosta muito de gramática, quem gosta de estudar, uma hora ou outra vai ter uma dificuldade de identificar ali, né, um substantivo, um adjetivo, uma coisa ou outra. Eu sei que é muito confuso, mas
De uma forma geral, o pronome, como eu já falei, e volto a repetir, é para evitar uma repetição desnecessária, né? Por exemplo, a gente vê também nos pronomes a questão dos pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? São termos que eu uso para determinadas pessoas como uma forma de dar a ela a devida importância. Por exemplo, Senhor. Senhor é um pronome de tratamento. Quando eu falo Senhor, estou me referindo a quem? A Deus. Então, a gente usa o pronome de tratamento para expressar um respeito, né, pela pessoa com quem a gente está falando. Por exemplo, quando eu digo pastor, né, quando eu me refiro ao pastor presidente, né, eu vou dar a paz do Senhor para ele, paz do Senhor, pastor presidente, né? Esse pronome que eu utilizo, essa forma de tratamento, é como uma forma de respeito, né? E a gente tem, por exemplo, quando eu tenho mais intimidade com algum irmão da igreja, eu chamo ele de você, né? Ei, irmão, você vai para o culto? Ei, irmão, você vai para a vigília? Ei, irmão, você vai para a escola bíblica hoje? E se indica intimidade, né, você. Agora, quando é, por exemplo, uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade assim, a gente usa o senhor, a senhora. Por exemplo, quando eu me refiro ao pastor Diogo, né, apesar de nós sermos grandes amigos, eu trato com respeito, né, o senhor, né, pastor Diogo, o senhor me dá a oportunidade, pastor Diogo, o senhor poderia me ajudar em tal coisa, né? Apesar de nós termos intimidade para se tratar como você, eu gosto sempre de me referir, né, aos pastores, aos evangelistas, né, aos nossos irmãos, assim, como Senhor, né? E aí a gente tem outros pronomes de tratamento, como, por exemplo, Vossa Excelência, né? A gente vê muito usando lá no STF, né? No Superior Tribunal Federal. Lá eles usam muito Vossa Excelência quando se referem a alguém. Aí quando eles vão falar com a pessoa, eles usam Sua Excelência, né? Já conversando com a pessoa. E os pronomes de tratamento não são muitos, né? Reverendo, senhor, senhora, senhorita, né? Enfim, são muitos pronomes de tratamento. Esses pronomes servem apenas para demonstrar respeito com quem se fala, né? Dentro do grupo dos pronomes, nós temos também os pronomes demonstrativos. O que é pronome demonstrativo? É aquele que quer mostrar alguma coisa. O que é um exemplo de um pronome demonstrativo? Este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, né? Então, esses são pronomes demonstrativos. Quando eu digo aquela igreja é cheia do Espírito Santo, este irmão é usado nas mãos do Senhor, essa irmã, ela trabalha muito na obra de Deus. O que é isso? Pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando, né, alguém ou alguma coisa, né? Esta cadeira é mais resistente do que essa cadeira, né? Então, o pronome demonstrativo, ele é justamente para demonstrar alguma coisa, para se referir a alguma coisa. Evangelista Samuel, posso fazer uma Sim, pergunta? Naquele texto lá de Filipenses 4:13, que o texto diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? A quem Paulo está se referindo ali? Filipenses 4:13. Vou ler aqui do começo, para os irmãos entenderem. Ora, do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. Esse naquele que me fortalece, a gente já subentende, e naquele de fato é um pronome, né? A gente já subentende que está se referindo a Deus, né? Está se referindo ao Senhor. Haja vista que o versículo 9
termina se referindo a respeito de Deus. Você vai ver lá no final do versículo 9, é dizendo assim: e o Deus de paz será convosco. Aí depois ele descreve tudo aquilo que ele já passou, já vivenciou, e ele aponta o texto dizendo assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece, né? Apontando para aquele que ele havia mencionado antes, naquele que me fortalece. Respondi sua pergunta, irmão? Daniel? Amém. Irmão Daniel me atiçou aqui o negócio. Já eu vou compartilhar aqui com os irmãos, deixa eu só localizar, para a gente ter um entendimento um pouco melhor. Deixa eu só localizar aqui. Pronto, já eu chego aqui. Uma questão de interpretação de texto não entra muito no grupo dos pronomes, mas é interessante a gente refletir. Dentro dos pronomes também a gente tem pronome possessivo, né? Meu, por exemplo, o Senhor é meu pastor, pronome possessivo, né? Quando Deus diz lá em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, pronome possessivo, né? Então os pronomes eles se caracterizam dessa forma. E a gente só vai poder identificar isso no texto. E a gente percebe, por exemplo, que os pronomes eles, se eles forem usados de maneira errada, eles não dão a mensagem que deveriam dar. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, não trabalharemos hoje. Quando eu digo não trabalharemos hoje, quem? Como é que a gente iniciaria essa frase? Não trabalharemos hoje. Ele, não trabalharemos hoje. Ela, não trabalharemos hoje, ou nós não trabalharemos hoje? Qual dessas três formas fica mais, digamos assim, aceitável a mensagem? Obviamente, nós não trabalharemos hoje. Agora, se eu digo assim, não trabalharei hoje. Quem não trabalharei hoje? Eu, né? Eu já entendo que sou eu. Então, os pronomes, eles servem para isso, para dar entendimento, né? Um melhor entendimento às frases. Eu vou abrir aqui um parênteses para a gente entrar aqui num negócio bem atiçado, né? Hebreus capítulo 12. Né? Eu acredito que os irmãos já tenham se deparado com alguém falando a respeito, mas é importante a gente ressaltar. Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Isso aqui é bom para a gente entender a importância da interpretação do texto correto para a gente entender. Por exemplo, capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, diz o quê? Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem é a nuvem? Quando Deus se identifica a Moisés, pronto, eu sou, perfeito. Exatamente. Aí a pergunta que eu faço aqui em Hebreus, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Quem é a nuvem de testemunhas que o texto está falando? Aí alguém pode olhar para o texto e dizer assim, não, a nuvem de testemunhas são as pessoas, né, que estão aqui ao nosso redor, que veem na nossa vida, que são os ímpios, que eles não lê Bíblia, mas ele lê a nossa vida. Essa é a nuvem de testemunhas que a gente tem que tomar cuidado. Não, o texto não está falando isso. O capítulo 12, ele inicia com a palavra portanto. Irmão, ninguém começa uma frase dizendo portanto. Portanto, é final de frase. É quando eu digo assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, só ele pode salvar. Então, eu não começo uma frase dizendo portanto. Eu finalizo uma frase dizendo portanto. Acontece que a divisão aqui dos capítulos faz com que a gente ache que a nuvem de testemunhas são as pessoas ao nosso redor. Capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Aí o texto do capítulo 12, versículo 1, inicia assim, portanto, ou seja, tendo em vista o que foi dito anteriormente, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, qual é a nuvem de testemunhas? Os que foram relatados no capítulo 11, os heróis da fé. O que o texto está querendo dizer? Portanto, nós também, que estamos rodeados destas testemunhas aí, nós temos que correr, irmão.
com paciência a carreira que nos está proposta, deixar o embaraço, deixar o pecado, por conta desses testemunhos desses homens que nós temos. Então, é importante a gente identificar isso no texto, porque ninguém começa uma frase dizendo portanto. Né? Você não diz, Pai do Senhor, irmão, portanto, eu vou para a sua casa hoje tomar café. Não, você não diz isso. Você diz assim, Pai do Senhor, irmão, você vai estar em casa hoje? Vou. Pois, já que você vai estar em casa hoje, eu vou estar lá. O eu vou estar lá é o portanto, eu estarei lá tomando café com você. É encerramento de frase. Né? Por isso a importância de nós respeitarmos a gramática portuguesa, né? A leitura correta da palavra de Deus, respeitando as vírgulas, respeitando os pontos, respeitando as crases, né? Tudo direitinho, né? Os dígrafos, né? Que já foi falado aqui. Então, respeitando tudo direitinho para a gente ter um entendimento correto do texto. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só enquanto eu bebo aqui uma água. Essa curiosidade aí de Hebreus 12:1 foi interessante, viu? Eu acredito que nós que estamos aqui aprendendo, talvez nós não tínhamos atentados para essa frase aí, né? Portanto, né? Por isso que é bom estudar, por isso que é bom você participar das aulas, viu, gente? Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acredito aqui que nenhum dos irmãos que estão participando das aulas sabia disso aí. Eu já vi irmão pregando que essas duas testemunhas é anjo, eu já vi irmão pregando dizer que essas testemunhas são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas eu nunca vi alguém dizer isso. Sinceramente, eu nunca vi alguém dar essa interpretação como foi dada aqui pelo nosso Samuel, viu? Eu digo isso com todas. Eu já andei por várias cidades, já ouvi muitas pregações, né? E já vi dentro dessas interpretações aí que estão totalmente erradas, que é anjos, que é pessoas, né? Mas não dentro desse objetivo, né, que está dentro dos conformes. Meus parabéns. Né? Deus continue te iluminando da sabedoria. Eita, agora. A título de só para descontrair, né, para quebrar o gelo, se os irmãos jogarem no YouTube, vocês vão encontrar a reportagem de um pastor, né, pseudo-pastor, digamos assim. Ele adulterou com uma irmã da igreja, porque ele leu na Bíblia que o adultério é permitido. Aí ele falou com um irmão lá, disse, rapaz, a Bíblia está dizendo aqui para mim adulterar e tal, pegar uma mulher aqui e adulterar, e aí tu me empresta a tua. E o irmão foi lá, era o pastor, né, e confiou, e deu a mulher para ele e adulterou. Depois o repórter foi lá e perguntou, irmão, pastor, como é que foi isso? Onde foi que o senhor viu na Bíblia que era para adulterar? E pegou lá o texto de Oséias, né, onde o Senhor dizia assim, toma uma mulher adúltera, né, e te alia a ela, né, e aí o pastor interpretou, botou lá o acento no lugar errado, interpretou assim, toma uma mulher e adultera com ela, né. O texto lá de Oséias falava para Deus tinha ordenado a Oséias, né, para pegar uma mulher adúltera, né, e se tomar por esposa, né, e aí o pastor pegou lá, foi obviamente ali digamos assim, por má fé, né? Má fé mesmo. Não é possível um negócio desse. E aí se utilizou disso. E aí o repórter ali questionando ele disse, rapaz, é interessante isso aí que você está dizendo, porque cada um tem uma interpretação e tudo. No YouTube os irmãos encontram. Tá? Essa reportagem aí seria engraçado se não fosse trágico, né? As coisas que acontecem hoje em dia. O Samuel, o obreiro Erivaldo aí, ele quer falar alguma coisa, viu? Que ele levantou a mão. Pode levantar a mão. O Erivaldo aí. Pai do Senhor, pastores, professor. Eu queria tirar uma dúvida. Diga. É porque em João 14, eu já vi muitos pregadores pregando, dizendo que Jesus está preparando lugar para levar o povo de Deus. E já vi outros pregando também que
os lugares já existem para todos, para todos. Aí tem essa vírgula aí de interpretação. Aí eu queria que o professor pudesse me explicar direitinho para quando eu for ministrar, tirar minha dúvida, tanto dos obreiros, dos membros também. Perfeito. Vamos analisar o texto, né? Que a gente entrou. João capítulo 14, versículo 1. A gente ir devagarzinho. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Até aí tudo bem. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pronto. Então aqui a gente já entende assim. O que é que Jesus está dizendo? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu tinha avisado. Aí ele diz no final do versículo 2: vou preparar-vos lugar. Entendamos, Jesus está aqui prestes a se despedir dos seus discípulos, né? Ele está aqui encerrando seu ministério. Ele está dizendo: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu tinha dito a vocês, porque eu não poderia mentir. E eu estou indo preparar lugar. Aí o texto é claro: vou preparar-vos lugar. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. O texto é claro. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pronto, o que é que o texto está me dizendo? Não se preocupem, não turbem o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, tem muitas habitações. E se não tivesse, eu tinha avisado a vocês, porque eu não poderia mentir. Eu estou indo preparar lugar, né? Eu estou indo preparar lugar para receber vocês. E o texto diz assim: e eu indo, ou seja, e se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus está dizendo? O texto está me dizendo, Jesus se despedindo do seu discípulo, está dizendo: ó, lá tem morada para cada um de vocês, e eu estou indo lá deixar tudo pronto. Eu estou indo lá, e esse preparar, irmão, entenda, esse preparar aqui não é somente no sentido de que, assim, não tem, mas eu vou fazer. Não, no sentido de que, assim, eu vou deixar mais pronto ainda. Por exemplo, na ocasião da Santa Ceia, Jesus disse assim: olha, vocês vão encontrar um cenáculo mobilado, e lá vocês preparem a Páscoa. Ou seja, o lugar onde Jesus ia celebrar a ceia já estava pronto. Já estava tudo preparado. Só faltavam as coisas, os instrumentos para a Santa Ceia, né? Então, o texto está me dizendo que Jesus foi para o céu, sim, preparar lugar, né? E a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus vai falar naquela parábola, que me foge a memória agora, ele vai dizer assim: ó, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí a gente entra numa coisa: como é que o reino estava preparado desde a fundação do mundo e Jesus está dizendo que vai preparar lugar? Entenda, esse preparar lugar aqui não se refere somente a eu vou ajeitar aqui o lugar porque não tem. Não, o lugar já tem. O próprio Senhor Jesus está dizendo: eu só vou preparar para recebê-los, né? Lembremos-nos de que nós estamos falando de um casamento, né? E esse casamento, irmãos, já está pronto, já está tudo arranjado, só está esperando a chegada da noiva, né? Só está esperando esse encontro que vai acontecer entre Cristo e a igreja. Jesus, ele foi sim, nesse momento aqui, preparar o lugar, mas não no sentido de eu vou ajeitar um lugar para vocês lá, não, eu só vou deixar aqui tudo pronto, aguardando você chegar, porque um dia eu vou voltar. Um dia eu virei a vocês para levar vocês para esse lugar. Acredito que deu para ter uma noção, né? Do que o texto queria falar. Graças a Deus. Pastor Diogo, se o senhor quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu vejo também assim pelo o propósito, né, da missão de Jesus, né? Ele veio como cordeiro, então ele tinha que, para que viesse ser completa a obra dele, ele tinha que voltar
para entregar o sacrifício, né? Eu, quando era menino, quando vou preparar um lugar, o que é que eu imaginava? Que a gente ia morar numa casa, né? Bem bonita, toda de ouro, né? Ia ter uma sala, uma cozinha, um quarto, né? Mas só que depois que eu cresci, vi no meu entendimento que o ser humano, quando vai para a glória, ele não vai de corpo físico. A Bíblia diz que nós vamos, vai ser transformado no corpo incorruptível. Então, eu acredito, dentro desse pensamento de Samuel, que eu concordo, mas também eu vejo também o propósito da missão de Jesus. Como cordeiro, ele foi e entregou ao Pai um sacrifício que o mesmo fez, né, para que realmente os planos redentivos de Deus pudessem ser concretizados na vida, né, do ser humano. Né? A salvação tinha uma exclusividade, era para os judeus. Mas só que dentro da visão universal e do sentimento universal de Deus, que foi seu amor perfeito, o amor dele não só foi para os judeus, mas sim para toda a humanidade. E, através disso aí, né, ele elaborou, antes da fundação do mundo, esse plano redentivo. Deus, da sua onisciência e presciência, ele fez todo esse projeto, né, arquitetônico para a salvação do ser humano. Né? Deus sabia que o homem ia pecar, ia desobedecer, que o homem ia falhar e que precisava vir um segundo Adão para que pudesse, assim, gerar esse resgate. Então, essa preparação, concordo com Samuel, dentro dessa lógica, mas também eu percebo também, né, que devemos tratar também dessa questão também do projeto divino através do Cordeiro. Por isso que ele, como rei, se tornou Cordeiro, aí ele se tornou sacerdote para fazer a entrega do sacrifício, depois se tornou advogado, depois se torna juiz, para depois voltar a ser rei de novo. Obrigado. Que benção. Né? Muito bom, muito bom. Meus irmãos, acredito que com o pronome deu para entender, né? Que para evitar essas repetições desnecessárias e tal. São coisas que os irmãos vão ter que, com a prática da leitura da Bíblia, né, identificando. Agora a gente vai falar sobre verbos. Como eu falei aos irmãos, os verbos são muito, até assim, exaustivos de você estudar, porque são muitos tipos de verbos, né? São muitas, digamos assim, modalidades. Eu vou ser bem rápido aqui, vou ser bem simples. Vou deixar o dever de casa para os irmãos descobrirem aí o que é um verbo na sua essência. Mas o que eu posso adiantar aqui os irmãos é a regra básica da gramática no que diz respeito ao verbo, que o verbo, a gente usa ele para todo tipo de ação, estado ou fenômeno da natureza. Grave isso. O verbo é utilizado para representar ou para se referir a uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando eu digo, por exemplo, uma ação, correu, pulou, feriu, matou, todos são verbos que indicam algum tipo de ação. Não somente ação, mas também sentimentos. Amou, né? Perdoou, um outro tipo de sentimento, odiou, né? São verbos, né? Que indicam ali a questão sentimental. O ódio, né? Odiou. Alegria também, por exemplo. Ele se alegrou, né? Então, são coisas que indicam ação, são verbos que indicam ação. Estado. Estado é a forma como algo, alguma coisa se encontra. Por exemplo, estar. O próprio estar já é um verbo, né? Eu estou. Mas, por exemplo, caído, né? Caído é um verbo, deriva da palavra cair, né? Ele caiu, né? Ela caiu. Por exemplo, cantar, né? Cantar é um verbo que ele canta, né? Ela canta, enfim. E os fenômenos, no caso, são chuva, trovão, por exemplo. Ontem choveu, amanhã choverá,
hoje pode chover, né? Então, são ali movimentações da palavra chuva. Trovão, né? Ontem trovejou durante a chuva. Amanhã corre o risco de trovejar durante a tempestade, né? Vento, né? Ontem o vento soprou, né? Forte. Então, são manipulações ali das palavras, né? Aí tem os verbos primitivos, derivados, enfim. E quando a gente fala sobre verbo, eles podem ser ali na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa, né? Por exemplo, na primeira pessoa do singular é eu, né? Eu faço, eu corro, eu oro, eu leio, eu estudo, né? E no caso do plural, nós estudamos, nós lemos, nós cantamos, né? Isso indica o verbo movimentado no plural. Por exemplo, Salmos 18, verso 1 diz assim: eu te amarei, né, Senhor? Então, o que é o amarei? Amarei é um verbo derivado da palavra amor ou amar, né? Eu te amarei. Quem amarei? Né? Eu amarei ao Senhor. Né? Então, quando a gente estuda gramática, sempre se faz essas perguntas, né? Para descobrir a quem se refere o termo. Na terceira pessoa, por exemplo, do singular, seria ele ou ela, né? Por exemplo, ele foi à igreja, ele hoje recebeu oportunidade para cantar, né? Ela louvou bem, né? Quando a gente usa no plural, eles ou elas, eles cantaram em dupla, né? Elas limparam a igreja. Então a gente se utiliza dessa forma. E são os verbos que a gente vai identificar na palavra de Deus com mais frequência, né? Por exemplo, quando Jesus vai dizer assim, vós orareis assim, né? Esse orareis está se referindo ao que? Algo que ainda vai acontecer. O verbo está no futuro do presente, né? Os irmãos que estudaram aí no fundamental vão lembrar disso, que tinha um pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, né? Então, os verbos têm essas modalidades. Por isso que eu digo que é um pouco exaustivo para a gente esgotar todo esse conteúdo aqui nessa aula. Mas é a conjugação verbal que é importante para a gente entender. Por exemplo, quando eu digo assim, eu orarei, correto. Quando eu digo assim que eu me refiro a você, tu orarás, né? Como eu me refiro a algo futuro. Ele ou ela orará, né? Nós oraremos, vós orareis, eles orarão, né? Agora, quando eu boto no presente, né? Quando eu boto já no presente, eu oro, tu ora, ele ora, nós oramos, vós orais, eles oram, né? Então, percebe que o verbo movimenta à medida do tempo que eu estou me referindo, né? Quando eu digo, eu estou dando aulas, é o que eu estou fazendo agora. Quando eu digo assim, eu darei aulas, estou me referindo a algo que vai acontecer. Quando eu digo, eu dei aula, eu estou me referindo a algo que já aconteceu. Então, o verbo ele serve para me identificar o tempo em que eu estou localizado, né? Em que tempo eu estou me referindo, né? A quem eu estou me referindo em que tempo, né? E é isso que é importante para a gente entender. Se o verbo for conjugado errado, nós temos um problema grande de interpretação, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado quando vai fazer a utilização do verbo. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou. Criou aqui é o quê? O verbo, né? Quem criou? Ele quem? Deus. Percebe que a gente já tem aqui a presença do pronome e do verbo, né? Não precisa eu ficar repetindo aqui para entender que foi Deus quem criou, né? Então, a gente vai perceber, os verbos vão indicar ação. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, ó. Então, Ana se levantou, verbo levantar, depois que comeram, verbo comer, e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava
assentado, ou seja, estado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, os verbos, a gente vai identificar porque eles indicam ação, movimento, né? Eles indicam estados, fenômenos, né? Geralmente é algo que está em movimento, né? Então, os verbos a gente identifica dessa forma. E os verbos são os mais presentes, né, na palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um texto, por exemplo, de João. Pronto, ó, capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis, olha o verbo, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, pelaquilo que eu já falei, vocês estão sendo limpos, né? Então, os verbos servem para isso, irmãos, para a gente identificar. Não vou ficar aqui dissecando cada parte do verbo, porque é um trabalho cansativo e fica para os irmãos como dever de casa, né? Entender como funciona a divisão dos verbos. O que eu queria trazer aqui é como é que o pronome e o verbo se encontram na palavra de Deus e qual é a importância deles para a leitura. O que eu recomendo aos irmãos estudem a palavra de Deus, tentem entender. As classes gramaticais são muito importantes, né? Para que você possa ter uma interpretação correta da palavra de Deus, evitar, quando você pula uma vírgula, você distorce o texto todo, né? Então, muito cuidado, fora quando você troca palavras, né? Não respeita os dígrafos, e aí acaba tendo uma confusão no texto, né? Então a quem está se referindo esse texto? O texto, quando fala ele, está se falando de quem? Então, é muito bom a gente fazer uma interpretação correta da palavra de Deus, né, para evitar alguns transtornos. Algum irmão tem algum comentário, tem alguma pergunta? Fique à vontade aí para comentar. Tenho a dizer que quando a turma está calada, ou estão sabendo de tudo ou não entenderam nada. Eu espero que seja a primeira opção. Os irmãos estão sabendo de tudo. Glória a Deus. Então, peço que meus irmãos estudem, né, a palavra de Deus. Na Bíblia, tem muitos textos que, se não forem colocados gramaticalmente correto, eles podem mudar completamente a interpretação, né? Então, tomemos cuidado quando nós formos pregar, né, ver de fato o significado do texto, né, a quem se refere, né, por exemplo, a palavra mundo na Bíblia. A palavra mundo na Bíblia pode se referir a muitas coisas. Quando eu digo o texto lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse que o texto está falando? São as pessoas, não é do globo terrestre. Agora, quando eu digo lá no Evangelho, nas cartas de João, João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo. Qual é o mundo que João está falando? É as coisas do mundo, é o pecado, é a tentação, é a força do mal, né? É isso que João está dizendo, não ameis o mundo, né? Quando eu digo, por exemplo, que Deus criou o mundo, qual é o mundo que eu estou falando? O globo terrestre, o planeta Terra. Então, as palavras, elas dependem muito do seu contexto para que possam ser entendidas, né? Então, a gente é sempre bom consultar um dicionário, né? A gente não sabe de tudo, né? A pior pessoa que se engana, né, no ministério é aquele que já sabe de tudo. Não tem, irmão. Você pode ser doutor em divindade. Você ainda vai precisar consultar um dicionário, ainda vai precisar de opinião de terceiros sobre alguma coisa, né? Então, a gente tem até um lema aqui na nossa igreja, e eu encerro aqui minha aula dizendo essa frase que tem aqui na placa da nossa igreja: quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar, né? Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Diogo, e continuamos firmes aprendendo a palavra de Deus. Eu sou grato por essa oportunidade. Pastor Diogo, com o senhor. Eita benção, né, pai? Que aula
100% aproveito. Um proveito maravilhoso. O irmão Luiz Cláudio aí, Matias Guilherme. Diga aí, irmão. Luiz Cláudio, fique à vontade. Bom, Luiz. Irmão Luiz, pode ser ligado, liga isso. É o microfone dele que está desligado. Você quer falar uma coisa, irmão Luiz? Acredito que não, né? Que aula maravilhosa, né, irmãos? Né? Português, mas dentro de uma interpretação, né, da hermenêutica aí abençoada, né? Que coisa maravilhosa. Que louvado seja Deus pela vida do nosso professor. Eu acredito que todos nós gostamos, né? Da forma como o professor nos ensinou. Né? Até clareou nossa mente com relação à questão do português, a ajuda da disciplina de português dentro das interpretações bíblicas, que ajuda e muito, né? Conforme vocês perceberam aí. Então, é necessário, né? O cristão não é só pegar a Bíblia e ler, não. Ele tem que ter esses materiais, né? Esses acervos, né? Que vai ajudar você, que é a gramática, né? É essencial, um manual bíblico, um comentário bíblico, né? Tudo isso aí vai dar um suporte maravilhoso para vocês não errarem na interpretação bíblica. É muito importante. Professor, muito obrigado. Com certeza, os alunos vão querer você na última aula, viu? Vocês concordam, alunos, que o nosso professor ministra a última aula do próximo? Eita, aí, ó. A Joviano, quem mais aí? Ó? Opa, olha aí. Concordo, Francisco Cardoso, concordo. Vamos ouvir isso aí, ó. Eita, meu Deus. Então, minha filha, a missão é sua. Eu não sou bom de português, não. Mas hoje eu aprendi muito, viu? Aprendi também. Olha que eu já também li a Bíblia, já li a Bíblia 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse, né? Mas com esse detalhe minucioso que hoje foi ministrado pelo professor, para falar a verdade, eu nunca me toquei, né? E agora até eu fico mais preocupado na questão dessas observações quando começar a ler. Às vezes tem aquela visão panorâmica, né? Mas tem aquela visão assim de estudo minucioso, né? Das vírgulas, né? De tudo isso para poder assistir, fazer uma interpretação perfeita e nós consideramos com o nome de exegese. Gente, muito obrigado a todos vocês. E foi realmente uma aula maravilhosa. Não só vocês estão dando parabéns para o nosso professor, mas também eu, né? Isso até fomenta em nós essa curiosidade. Com certeza vocês vão ficar agora curiosos quando vocês abrirem a Bíblia, né? Vocês vão perceber, vão ficar mais atentos. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Conto com você na última aula. Que Deus abençoe a Samuel, seu filhinho, né? Que é uma bênção de Deus. A sua esposa também. Que Deus abençoe. E todos os nossos alunos do Ceifa. Que Deus dê vitória, muitas bênçãos, muita saúde e também bênção financeira. Por que não, né? Para poder assim, né? Vocês conquistar os objetivos de vocês, terminar o Ceifa, fazer cursos, fazer uma faculdade. Mas para ir para a faculdade é longe. Aí Deus vai abençoar, compra o carro. Eu não prego teologia da prosperidade, não, viu? Mas o crente que é fiel e obediente, meu filho, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos chegam até você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Vitória para todos. Obrigado, Marvin, professor. Conto com você a 4ª aula. A paz seja para todos.